Hoje nosso tema, vida de oração, este grande tesouro que nós encontramos, que é o nosso contato, nossa amizade, nossa comunhão, nossa sintonia com Deus. Você vai conhecer agora a história de vida das monjas beneditinas do mosteiro Nossa Senhora da Paz de Itapecerica da Serra, que vive a oração e o trabalho, os grandes ensinamentos de São Bento. Você vai aprender como o silêncio nos ajuda a ser feliz e a ter a paz. Vida silenciosa, quase totalmente dedicada à espiritualidade e meditação. Assim é o dia a dia das monjas beneditinas. Nesse mosteiro, que mais parece um paraíso de tamanha tranquilidade, o único ruído que se escuta é do gongo, que avisa o início de mais uma etapa da liturgia das horas. Prática que já começa com o nascer do sol e que se repete outras 6 vezes ao longo do dia. Com profunda disciplina e concentração, as monjas caminham em fila dupla, sempre conduzida pela abadesa, a Madre Superiora. 2 a 2, elas saúdam o altar e se cumprimentam antes de irem cada uma para o seu lugar. A oração é toda cantada, grande parte em latim. Ao estilo gregoriano, elas entoam diversos salmos. Terminada a oração, seguem com a mesma disciplina e silêncio o caminho de volta para os seus afazeres. Sim, porque aqui a oração vem acompanhada de trabalho. A tradição legou aos beneditinos esse lema, né? Ora et labora, reza e trabalha. Então eu creio que na concepção de São Bento, o trabalho é como se fosse um prolongamento também da oração. E não falta trabalho. Elas cultivam boa parte do que comem, como verduras e hortaliças, e ainda cuidam da pequena granja. Algumas monjas trabalham nas oficinas, onde fazem artesanatos e obras em cerâmica com temas religiosos. Outras desenvolvem o tradicional talento culinário dos mosteiros, na confecção de chocolates, trufas e pães de mel. Tudo é vendido e a renda destinada às obras sociais do mosteiro. Mas ficar diante de tantas delícias parece ser uma tentação até mesmo para quem nunca sai da presença de Deus. Deus dá a graça para nós aguentarmos, né? Então aí a gente reza um pouquinho mais para podermos termos, né, essa graça de oferecer, não é? Por aqueles que gostariam de ter e que não têm. Então a gente, com a graça de Deus, não comemos, oferecemos. Embora não saiam da clausura, as beneditinas não são privadas do contato com pessoas de fora. Recebem diariamente visitantes e peregrinos que podem até se hospedar num local à parte do mosteiro. Por esse motivo, nossa equipe de reportagem pôde entrar na clausura e registrar quase tudo do dia a dia das monjas. Quem é digno de subir a montanha do Senhor, onde permanecer em seu santo lugar? Caminhando pelos corredores, encontramos o profundo silêncio e belas pinturas. Símbolos religiosos estão por toda a parte. Nós estamos entrando agora no parlatório, que é o local onde as monjas recebem os visitantes para poder dar conselhos espirituais, conversar. A irmã Marta vai explicar para a gente que tipo de conversa vocês têm aqui, como que funciona esse parlatório. Bom, são pessoas que nos procuram também, visitantes, amigos, os hóspedes, né, que aqui nós temos também uma hospedaria, os familiares quando vêm visitar as monjas. Então aqui nós nos encontramos, também podemos partilhar um pouco do sofrimento das pessoas e tentamos dar um conselho, uma boa palavra que possa também ajudar as pessoas no mundo lá fora, né, nas suas dificuldades, nos seus problemas. Alguns aposentos são exclusivos para as monjas, como é o caso deste, chamado de sala capitular. Aqui elas só se reúnem para tomar decisões importantes, como, por exemplo, a entrada de uma nova candidata à vida monástica.
O refeitório é um lugar mais que sagrado. É para elas a continuação da igreja. Por isso, antes das refeições, sempre é cantada a oração da mesa. Além de oração e trabalho, as monjas também se dedicam ao estudo e a diversas leituras. Na biblioteca são mais de 10.000 títulos, a maioria sobre espiritualidade monástica. Leituras que podem ser feitas diante da bela vista do tranquilo e silencioso jardim. Beleza que parece se intensificar quando estamos do lado de fora. Aqui fica o cemitério do mosteiro, local chamado pelas monjas de dormitorium, que no latim significa local de descanso eterno. Aqui estão sepultadas as duas irmãs fundadoras e os ossos da mãe das duas monjas mais velhas do mosteiro. O formato de círculo quer dar a ideia de eternidade. O granito no centro simboliza Jesus Cristo, a rocha firme onde elas estão alicerçadas. As vocações para a vida monástica se despertam em diferentes momentos. Irmã Joana tinha só 17 anos quando veio para o mosteiro. Já está aqui há 9. Atualmente é zeladora da casa. O chamado a gente não tem muita explicação humana, né? É Deus que chama, a gente não sabe explicar, né? E para mim foi quando eu conheci o mosteiro de São Bento de São Paulo, né, dos monges. Quando eu nunca tinha pensado em vida religiosa, mas eu tinha na época 14 anos. E quando eu entrei, eu me encantei, né, com o silêncio, com o ofício, com tudo que eu vi lá, né? E eu não consegui pensar mais em outra coisa, né? Foi mais esperar o tempo mesmo, né? Quando eu terminei a escola, com 17 anos, aí eu já quis entrar. Irmã Maria Esther teve uma vocação mais tardia. Entrou aos 28 anos, mas o chamado à vocação veio bem antes. 10 anos antes. Desde que eu entrei aqui em 2007, eu tenho percebido que a minha vida mudou totalmente. Que aqui eu comecei a entender o que é ser livre, ter liberdade dentro da clausura, encontrar a verdadeira alegria que no mundo eu não tinha ainda experimentado. Atualmente são 28 monjas, das mais diferentes gerações, vindas de diversas regiões do país, e que carregam costumes particulares, mas que aqui se tornam muito semelhantes, em torno daquele que é a razão do viver de todas elas. Eu acho que a vida monástica tende a repetir aquele ideal dos primeiros cristãos, que era viver a comunhão fraterna, a oração, e isso foi o ideal desde o início. E esse dá uma alegria muito grande, essa partilha, esse viver juntas, né? Oração, silêncio, trabalho, amor, atenção, acolhida, grandes marcas do mosteiro Nossa Senhora da Paz em Itapecerica da Serra. Quero agradecer em nome de toda a nossa equipe, a Madre Abadesa Marta Lúcia Ribeiro, pelo carinho, por tudo que fez pela nossa equipe do programa Deus com a Gente. Obrigado, viu, querida irmã? Um abraço para todas as monjas aí do mosteiro. A gente vai fazer agora um rápido intervalinho, voltamos daqui a pouquinho para o momento de oração, falar um pouquinho mais sobre a vida de oração e o sorteio também hoje do livro que fala desta vida de confiança em Deus da comunidade Tezé. Volto daqui a pouquinho.